Boa tarde a todos, eu sou o professor Alexandre e estou aqui para falar a respeito de Microsoft Excel. Hoje vamos aprender algumas das coisas mais importantes que tem no caso do Excel, que são os cálculos e as funções. Então vamos aprender a respeito disso hoje. Vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Beleza. E para poder ficar só a parte da tela do Excel e vocês terem acesso à tela toda, eu vou desligar aqui a minha câmera. Pronto. Então tá. Todo mundo está conseguindo ver a minha tela do Excel aqui agora? Joga um sim para mim no chat, por favor, para a gente poder continuar. Sim, obrigado, Sim. Caio. Obrigado, Uli. Então, agora vamos ver o seguinte. Nesta primeira planilha, o meu objetivo, segundo aqui essa questão, é calcular o valor do seguro multiplicando o valor do carro pela porcentagem do seguro, utilizando para isso as referências de cada item. Uma das coisas mais importantes quando você vai realizar um cálculo no Excel é que o cálculo deve ser feito com os endereços das células e não com o conteúdo que tem na célula. Como assim? Ele pediu aqui para eu pegar este valor do carro do Audi e multiplicar por esta porcentagem daqui do seguro. Como eu tenho um endereço onde está o carro do Audi e eu tenho um endereço onde está o seguro, eu não vou utilizar nenhum dos valores desses dois elementos, e sim os endereços aonde estes elementos estão colocados. Para eu realizar um cálculo no Excel, não importa que tipo de cálculo seja, a primeira coisa que eu preciso digitar, não interessa qual o tipo de cálculo que eu vou fazer, é o sinal de igual. Não é possível realizar cálculos no Excel sem o sinal de igual. Tá entendido essa história? Então, em primeiro lugar, o sinal de igual. Agora eu vou colocar o endereço aonde está o valor de 56 mil do áudio. Como no caso é a coluna B, linha 3, o endereço, portanto, é B3. O sinal de multiplicação no Excel é o asterisco. E aí eu vou colocar, no caso, o endereço aonde está os 9,50% de seguro. No caso, é coluna G, linha 2, portanto, o endereço é G2. Se eu só fizer isso e der Enter, já gera o resultado. Querem ver? Ó? Vou dar um Enter aqui, beleza, gerou o resultado de 5.320. Porém, se eu pegar este resultado e tentar copiá-lo para os outros endereços, segurando a alça de preenchimento e puxando o restante dos endereços, vai dar tudo zero. Esse tracinho aqui no caso significa que deu zero no valor. Mas por que deu zero no valor, vocês me perguntam. Se vocês puderem dar uma olhada aqui no alto, eu tenho aqui a chamada barra de fórmulas, que é onde está a fórmula que eu estou usando para gerar o cálculo. Estou usando no momento B3, que é onde está o endereço do valor do carro, vezes G2, que é onde está o seguro. Porém, se eu passar para a próxima, que foi a primeira que deu errado, vocês vão perceber que lá em cima os endereços mudaram para B4 e G3. É aqui que está o problema. Por quê? Quando você faz um cálculo, aqui no caso do B4, não tem problema o endereço ser B4, porque existe o valor de 120 mil no B4, 45 mil no B5, 132 mil no B6. Então, a coluna B
tem vários valores nela, então o endereço B2 pode virar B3, pode virar B4 e por aí sim vai. A isso nós dizemos que é uma referência, portanto, relativa. Referência é quando eu uso um endereço num cálculo. Tá? Até aqui tudo bem? Então, a referência, no caso da coluna B, o B2, pode mudar de um cálculo para o outro, porque a coluna B toda tem valores. Porém, o endereço G2 não tem nenhum valor abaixo dele. Ele é, portanto, o que a gente chama no Excel de uma referência absoluta. Isso significa que é um endereço que não pode mudar quando a gente faz o uso da alça de preenchimento. Para eu poder tornar esse B2 absoluto, ou seja, para eu fixar esse G2 no cálculo, eu vou vir aqui no cálculo, onde está escrito G2, pode deixar o cursor piscando antes, no meio ou depois do endereço, não importa. E aí, no teclado de vocês, vocês apertam a tecla de função F4. Ela faz com que surjam automaticamente dois cifrões. Um cifrão na frente da letra, um cifrão na frente do número. Quando eu digo na frente, eu quero dizer à esquerda. Então, um cifrão à esquerda da letra, um cifrão à esquerda do número. Ao pôr estes dois cifrões no endereço, eu tornei este endereço fixo. Tanto é assim que se der Enter de novo, novamente clicar no resultado, vir na alça de preenchimento e puxar os resultados de novo, dessa vez os resultados funcionam todos direitinho. Isso porque na fórmula agora, a coluna B, representada ali pelo B3, está relativa, está solta. E o G2 está fixo por causa dos cifrões. É só a gente passar para os outros resultados que vocês estão percebendo que ali em cima a coluna B está mudando de número, mas o G2 permanece fixo em todos os cálculos. Compreenderam essa história? Vamos ver de novo, dessa vez fazendo com a taxa. Começa-se a fórmula com o sinal de igual, aí coloca-se o endereço do valor do carro, B3, sinal de vezes, que é o asterisco, e aí o endereço onde está a taxa, nesse caso o H2. Novamente, o H2 é um endereço separado do restante da planilha. Não existem outros valores abaixo dele. Logo, ele é o que a gente chama novamente de uma referência absoluta. E para eu tornar este endereço fixo, eu estou aproveitando que eu já estou com o cursor piscando logo do lado dele, eu aperto de leve a tecla de função F4, ele adiciona os cifrões, e agora é só dar Enter para ver o resultado e puxar o restante dos resultados na alça de preenchimento. Vocês entenderam bem como é que funciona essa história do endereço relativo e endereço absoluto? Então, toda vez que eu tiver valores em uma coluna, esses endereços com certeza são relativos, porque todos os valores da coluna vão participar do cálculo. Quando você tem endereços separados da planilha, em endereços sozinhos, sem ninguém abaixo deles, esses endereços provavelmente são endereços de referência absoluta, portanto, deve ser adicionado o cifrão, ok? Então, para calcular agora ali o total, eu começo com o sinal de igual, vou colocar o valor do carro, que é o endereço B3, sinal de mais, o valor do seguro, que no caso não é mais a porcentagem do seguro, e sim quanto foi o seguro do carro Audi, no caso meu aqui C3, e mais, novamente, o valor agora da taxa, que no meu caso aqui está no endereço D3. Nesse caso aqui, nenhum dos três endereços é absoluto.
Todos os 3 endereços são referências relativas, porque todos têm valores abaixo deles na mesma coluna que vão participar do restante do cálculo. Então, tanto o B3 quanto o C3 e D3, é só escrever eles normalmente sem cifrão nenhum, dá Enter, e aí simplesmente puxa-se os outros endereços e tem-se os outros resultados. Todo mundo compreendeu como é que funcionam essa parte sobre os cálculos? Então, quando eu estou realizando cálculos no Excel, eu devo sempre começar com igual e, de acordo com o endereço que eu vou utilizar, ou eu uso a referência relativa, que é simplesmente a letra e o número, ou eu uso a referência absoluta, que aí eu preciso adicionar os cifrões à esquerda da letra e à esquerda do número quando eu quero fixar um endereço. Tá claro, então? Todo mundo entendeu? Vamos passar para o próximo cálculo, então, e agora aprender uma função. Temos aqui uma planilha que vocês podem perceber que são um controle de vendas e comissões, e eu tenho várias vezes repetido o nome de 2 vendedores, a Ana Maria e o Carlos Eduardo. Quer dizer que esses 2 vendedores fizeram diversas vendas diferentes. E aqui nesta coluna de produto, eu tenho 4 produtos diferentes, TV, videocassete, DVD e celular, e eles também estão várias vezes repetidos. O que eu estou querendo saber agora, nesta primeira célula aqui, conforme vocês podem ver no enunciado número 1, eu quero utilizar a função conte.c para contabilizar o número de vendas para cada vendedor. Quer dizer, em vez de eu descobrir as vendas de todos os vendedores, eu quero descobrir especificamente quantas vezes vendeu a Ana Maria e quantas vezes vendeu o Carlos Eduardo. Para isso, eu devo utilizar uma função. No caso específico desta questão, a função se chama conte.c. Então, para eu utilizá-la, basta bater o sinal de igual e escrever o nome da função, CONT, conte.se. Digitada a função, ou eu pressiono a tecla Tab, ou eu abro um sinal de parênteses. Eu vou preferir usar a tecla Tab. Feito isso, eu iniciei a função. A função conte.c, não sei se o nome dela já deixa bem claro isso, ela é uma função que contabiliza se encontrado determinado critério em um determinado intervalo. Eu preciso, portanto, identificar primeiro qual é o intervalo onde estão os dados repetidos e depois, no elemento critério, qual é o elemento que eu estou procurando. No nosso caso aqui, que eu estou querendo contabilizar as vendas da Ana Maria, então a coluna onde estão os vendedores é a coluna A. Ela começa no A3 e termina no A29. Então, eu vou começar escrevendo do A3, 2 pontos, A29. Isso significa que eu peguei o intervalo todo entre o A3 e o A29. É só vocês perceberem ali na tela como ficou tudo com uma borda azul, que significa que está tudo selecionado direitinho. Para separar um argumento do argumento seguinte dentro de uma função, utiliza-se o sinal de ponto e vírgula. Então, uma vez que eu bati ali o ponto e vírgula, caiu agora no argumento chamado critério. Critério nada mais vem a ser do que a pessoa ou item que eu estou procurando. Quem é que eu estou querendo contabilizar neste cálculo que eu estou fazendo agora? São as vendas da vendedora Ana Maria. Então, o que eu preciso identificar ali agora é a que eu estou procurando, a Ana Maria. Visto que eu tenho escrito Ana Maria ali do lado, no endereço letra E, número 3,
Então, eu posso simplesmente digitar E3 e o computador vai entender que eu estou procurando pela Ana Maria. Fecha-se o parênteses que foi aberto no começo da função, dá-se o Enter e pronto, eu descubro que a Ana Maria realizou 14 vendas. Vamos repetir essa história para entender melhor, só fazendo agora com o Carlos Eduardo? Então, bora. Começa-se com sinal de igual, escreve-se conte.se. Depois disso, aperta-se o Tab para iniciar a função. Depois disso, a gente coloca os endereços da coluna dos vendedores, do A3 até o A29. Aí você pode se perguntar, mas professor, o Carlos Eduardo começa no A4 e termina no A28. Eu preciso indicar a coluna toda? Sim, você precisa indicar a coluna toda, porque o computador é que tem que se virar para descobrir se tem Ana ou se tem Carlos nessa conversa. Não é você que precisa saber onde começa a Ana e onde termina a Ana. Você só indica a coluna toda de vendedores, tanto para o cálculo da Ana Maria, quanto para o cálculo do Carlos Eduardo também, ok? Daí, separa-se com ponto e vírgula, e como eu tenho aqui no E4 um Carlos Eduardo já escrito, eu vou pôr ali o E4 para ele entender que eu estou querendo o Carlos Eduardo. Fecha-se o parênteses que eu abri, dá Enter e pronto, eis aqui o resultado do Carlos Eduardo. Então, foram 14 vendas para a Ana e 13 vendas para o Carlos Eduardo. Até aí, tudo bem? No caso aqui dos produtos, que seria esse exercício número 4, é a mesma coisa que eu fiz do Conte-se, só que no caso usando a coluna B, ao invés de usar a coluna A, porque dessa vez eu quero os produtos. Então, é a mesma coisa, eu começo com o Conte.se, abro parênteses, vou no caso do B3 até o B29, que nem eu fiz com a coluna dos vendedores, ponto e vírgula, e o celular 3G aqui na coluna E está no endereço E7. Então, eu ponho o endereço E7, fecho parênteses e dou Enter. Poxa, professor, mas eu vou ter que fazer um por um cada um dos 4 produtos? Se você quiser fixar melhor o cálculo, seria interessante fazer assim. Mas não tem nenhuma maneira de eu pegar este cálculo e puxar os outros resultados? Até tem. Só que para isso, vocês têm que prestar atenção numa coisa importante, que é o seguinte. Esta coluna B, do B3 até o B29, são os mesmos endereços para todos os produtos. Então, o que acontece nesse caso? Nesse caso, eu tenho que selecionar esta parte aqui com os endereços da coluna B e usar aquela historinha da tecla F4 e colocar os cifrões. Eu tenho que fixar os endereços da coluna B. Assim, quando eu der Enter e clicar nele, posso agora puxar tranquilamente que ele dá os outros resultados sem problema nenhum. Todo mundo está entendendo essa história direitinho? Vamos seguir viagem, então. Para fazer agora o total vendido, como vocês podem ver ali no endereço 2, né, no exercício do enunciado 2, utilize a função soma-se para totalizar os valores vendidos de cada vendedor. Dessa vez, eu não quero saber quantas vendas fez cada vendedor, e sim quanto ele vendeu em dinheiro no total. Para isso é que temos ali a coluna C com os valores das vendas. E é através dessa coluna C que a gente vai conseguir fazer esse total. Da seguinte forma, começa com o sinal de igual, escreve-se a função soma-se, aperta o Tab para iniciar a função, e aí a história do intervalo é a mesma do conte.c, ou seja, o intervalo que eu estou querendo utilizar começa no endereço A3 e vai até o endereço A29. É a coluna toda dos vendedores.
ponto e vírgula. Vou utilizar o mesmo critério que eu usei no Conte C, ou seja, a Ana Maria, que está escrito no endereço, é 3, ponto e vírgula, e agora eu tenho um elemento novo, um elemento extra, que no caso é o intervalo de soma, porque já que eu estou querendo fazer um somatório, então eu preciso ter uma coluna com valores. E a coluna com valores, aqui no caso deste nosso exemplo, é a coluna C, que vai, no caso do C3, até o C29. Fecha-se o parênteses, dá Enter, e eis o resultado das vendas da Ana. Ela vendeu R$ 8.460. Vamos repetir essa história, dessa vez fazendo com o Carlos. Começa-se a função soma C, abre-se o parênteses, coluna dos vendedores, do A3 até o A29, endereço do Carlos ali na coluna E, que é o E4, e coluna dos valores, que vai do C3 até o C29. Fecha-se o parênteses e dá Enter, pronto, o Carlos vendeu R$ 7.770. Caraca, se fosse mais 7, seria 7,777. Mas não foi, foi R$ 7.770. Beleza? Podemos fazer a mesma coisa aqui com os produtos? Com certeza. Começa-se, no caso, com soma C, só que dessa vez a coluna que eu vou utilizar é a coluna B, que é onde estão os produtos, do B3 até o B29. Ponto e vírgula. Agora entra o critério, que no meu caso é o celular 3G, que está no endereço E7, ponto e vírgula de novo, e agora a coluna dos valores, que vai do C3 até o C29. Fecha-se o parênteses, dá Enter, e só de celulares foram vendidos R$ 4.410. Eu posso pegar este resultado e puxar para os outros, professor? Pode, mas só vamos lembrar que eu preciso pegar esta coluna com os produtos e usar aquela tecla F4 do teclado para tornar fixo com os cifrões, e eu preciso fixar também a coluna C, onde estão os valores, porque essa coluna não pode mudar. Então, a F4 nela também. A única parte que não fica fixa é o endereço E7, que é onde está o celular 3G, ali na coluna E. Então, eu fixei os produtos da coluna B e fixei os valores da coluna C. Posso agora dar Enter, clicar nesse resultado, puxar os outros e beleza, estão todos os resultados como manda o figurino. Para esse cálculo da comissão, como posso ler aqui no exercício 3, eu preciso calcular 5% do total vendido. Então, beleza. Eu vou, no caso, começar com o sinal de igual, pego o total vendido aqui da Ana, G3, vezes 5% e dou Enter. Beleza, calculei o da Ana, posso puxar o do Carlos, e esses são os resultados nesta função. Beleza? Então, para encerrar esta aula, vamos ver mais uma função agora rapidinho, que é, inclusive, uma das funções mais utilizadas dentro do Excel. É a famosa função C, função SE. Tá? Como é que ela funciona? A gente começa ela com a função SE, aperta-se o Tab para começar a função, e conforme eu posso ler ali no enunciado do seguro, o valor do carro, se ele for maior do que 60 mil, eu preciso calcular 14,6% do valor deste carro. Senão, eu calculo 11,8%. Quer dizer, eu tenho dois tipos de seguros diferentes que dependem do valor do carro. No caso meu aqui, o valor do carro está no endereço C3.
Então, eu primeiro preciso informar qual é o teste lógico. Esse teste lógico nada mais vem a ser do que a condição que eu preciso estabelecer para descobrir o resultado do valor verdadeiro. No meu caso aqui, como o valor verdadeiro é o 14,6%, então, para o carro ter 14,6% de seguro, o valor dele tem que ser superior a 60 mil. Então, se o C3, que é onde está o valor do carro, for maior que 60 mil, então, ponto e vírgula, ele vai sofrer 14,6% vezes o valor do carro que está no C3 mesmo. Se não, ponto e vírgula, ele vai ter 11,8% vezes o C3 novamente. Fecha-se os parênteses e dá-se o Enter. Como o carro ali, no caso, é menor do que 60 mil, ele calculou a porcentagem de 11,8%. É só puxar os outros agora e ele dá os outros resultados direitinho. Bora ver de novo como é que é isso, fazendo dessa vez a taxa de importação. Como é que a gente calcula, então, essa taxa de importação? Tal como a gente usou no seguro, eu também vou utilizar a função se, né? A função SE. Então, começamos com ela, SE, abre-se o parênteses, e aí, nesse meu teste lógico, como vocês podem ver aqui nas questões, no número 2, o carro, se ele for igual a importado, então ele deve calcular 16,9% do valor em referência a essa taxa. Senão, a taxa será zero, porque, obviamente, ele será um carro nacional. Um carro nacional não tem taxa de importação, obviamente. Para eu saber se o carro é importado ou não, eu tenho que verificar isso na categoria do carro. No caso aqui desta nossa planilha, a categoria do carro está na coluna B, no endereço B3. E se esse endereço B3 estiver escrito nele a palavra importado, quer dizer que o carro é importado. Então, para eu verificar se está escrita a palavra importado no endereço B3, eu preciso fazer isso entre aspas e escrevo a palavra importado. Por que precisa ser entre aspas, professor? Porque o Excel não compreende palavras. Então, para se pôr uma palavra dentro de uma função, essa palavra precisa vir entre aspas, ok? Continuando, então, se o carro for importado, o cálculo é de 16,9% vezes o valor do carro que está no C3. Se não, ponto e vírgula, o valor da taxa é zero. Então, basta botar zero mesmo, sem problema nenhum. Fecha-se o parênteses e dá Enter. Obviamente que o primeiro carro vai calcular zero, porque ele é um carro nacional. Mas se eu vier agora nesse carro nacional e puxar o restante dos cálculos, vocês vão ver que eles só calcularam a taxa de importação aonde, obviamente, o carro for importado. Ok? Então, vamos calcular agora esse preço. Para calcular o preço, coloco o sinal de igual e, conforme está lido ali, é valor mais seguro mais taxa. Então, é o valor C3 mais o seguro no D3, mais a taxa no E3. Dá-se Enter aqui, pega-se o resultado, puxa-se para os outros e pronto, está aí os resultados de todos os preços. Nesse caso, eu pude fazer só um cálculo simples de soma. E aí, para finalizar e para concluir esses 4 últimos cidadãos aqui, temos, após calcular os preços, realize os cálculos abaixo da coluna F. Para eu descobrir aqui o total vendido, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, eu utilizo a função soma para somar os preços na coluna F. A função soma é uma das funções mais simples que tem dentro do Excel,
Basta você começar com o sinal de igual, digitar a palavra soma, bater a tecla Tab para começar, e aí é só informar os endereços, no caso aqui da coluna F, que vão do F3, no caso, até o F15. Então, F3, espera aí que meu cursor sumiu, agora sim voltou, F3, F15, F3, dois pontos, F15. E aí eu estou fazendo a soma da coluna F. Para realizar agora o preço médio, conforme eu posso ler aqui, utilize a função média e tire a média dos preços na coluna F. Então, a função que ele pediu para utilizar é a função média. Usa essa tecla Tab para iniciar a função. E, novamente, do F3, dois pontos, F15. E essa é a função média, também super fácil de trabalhar. Para eu achar agora o valor do carro mais caro, eu utilizo a função máximo para descobrir o maior preço na coluna F. Então, conforme já falou ali, a função se chama máximo, Tab para iniciar ela, e novamente do F3 até o F15. Fecha-se o parênteses, dá Enter. E, obviamente, se a função para descobrir o maior valor de todos foi a máximo, para eu descobrir o menor valor de todos, vai ser, obviamente, a função mínimo. Então, a mesma coisa, F3, dois pontos, F15, fecha-se o parênteses e dá Enter. E pronto, aí estão todos os cálculos feitos com as suas respectivas funções. Uma última dica para a gente encerrar essa aula de hoje. Caso você sinta alguma dúvida na hora de montar uma função, você não sabe o nome da função que está procurando, ou sabe o nome, mas não lembra como é que a função é montada, você pode gerar uma função a partir deste botão FX que está aqui na barra de fórmulas. Ele se chama Inserir Função. Clicando nele, você coloca na tela esta janelinha, na qual você pode procurar pela função que você está querendo utilizar, ou você pode digitar o nome da função aqui e mandar o computador procurar. Por exemplo, eu não sei utilizar a função soma-C. Então, eu posso escrever ali a função soma-C, pedir aqui a história do ir, ele encontra a função soma-C, me informa aqui o que faz a função soma-C, e se eu ainda assim precisar de uma ajuda para entender melhor o que essa função faz, é só eu pedir aqui essa tela do ajuda sobre esta função, que ele faz o seguinte, olha só. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Abriu. Ele abre uma janelinha de ajuda do Excel e nesta janelinha de ajuda do Excel, ele vai apresentar um texto bem mais longo e com uma explicação bem mais elaborada de como é que funciona a tal função, inclusive com exemplos. Ó, se vocês puderem ver aqui, ó, ele está mostrando a sintaxe e depois está mostrando exemplos de como funcionam as determinadas funções que você pediu. Então, sempre que você tiver alguma dúvida em como funciona uma determinada função, vá ali no botão do FX, do Inserir Função, escreva o nome da função que você está querendo aprender, peça ali o IR, e use ou ajuda sobre essa função, ou você pode também dar OK, que ele abre uma segunda janela explicando passo a passo o que cada um dos argumentos da função significam. Então, é bem mais fácil de você trabalhar as funções a partir desta janela do Inserir Função. Para quem não estava prestando atenção, é o FX que está aqui, ó, do lado da barra de fórmulas na janela do Excel. Ok? Então, com isso, encerramos esta nossa aulinha de Excel. Espero que todos vocês tenham gostado bastante e nos vemos na próxima.